sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui do Portal TW. Olá a todos. Hoje a gente vai, revisitar um momento que mexeu bastante com uma galáxia muito, muito distante. Verdade. Faz 31 anos, que George Lucas começou a escrever o roteiro de Star Wars, episódio 1, A Ameaça Fantasma. Pois é, 31 anos parece que foi ontem. E para a gente entender o impacto disso tudo, a nossa referência principal hoje é uma matéria super bacana lá do próprio Portal TW. Exatamente. E é, curioso pensar que lá em 1994, quando o Lucas sentou para escrever, talvez já fosse no computador, né? Provavelmente. Ele não estava só começando mais um filme de Star Wars. Ele estava, na verdade, abrindo um capítulo totalmente novo, sabe? Que ia gerar e gerou muito debate por décadas. Com certeza. E essa matéria que a gente está usando como base, 31 anos de A Ameaça Fantasma, o início da nova era de Star Wars, lá do Portal TW, ajuda muito a gente entender esse contexto todo, a pressão que rolou, as inovações, foi um retorno muito esperado, né? Demais. E a nossa ideia aqui hoje é justamente mergulhar fundo nesses elementos-chave que fizeram de A Ameaça Fantasma um divisor de águas mesmo. Boa. A gente vai falar da tecnologia que, deixou todo mundo de queixo caído na época. Sim. Das controvérsias que, incendiaram a internet, que ainda engatinhava, né? Exato. E do legado que esse filme deixou. Tudo com base nessa análise lá do Portal TW. Então, vamos abrir essa caixa de Pandora. Ou melhor, de Holocron. Vamos lá, boa analogia. Para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá para 1994. George Lucas anuncia: vou voltar para Star Wars. Imagina a comoção geral. Nossa, foi uma loucura. Os fãs esperavam isso há anos, né? Mas o artigo do Portal TW detalha bem qual era o clima da época. Tinha uma expectativa quase messiânica, não é? Totalmente. Era algo gigantesco. E o que será que levou o Lucas a decidir contar a história antes do Luke Skywalker, em vez de, continuar de onde o Retorno do Jedi parou? Olha, a matéria do Portal TW explora bem essa decisão. Parece que o Lucas sentiu que tinha uma história muito rica ali, sabe? Que não tinha sido contada ainda. Sobre a queda da República, a ascensão do Império. A origem do Vader, né? Principalmente. A origem do Darth Vader.
Não era só dar aos fãs o que eles talvez quisessem de imediato, mas era expandir a mitologia de um jeito bem significativo. A intenção, segundo essa análise do portal, era mostrar os Jedi no auge, no pico do poder deles, Ah, interessante. mas também mostrar as sementinhas da própria destruição deles, sabe? Ele queria detalhar como Anakin Skywalker, que era só uma criança, né, aparentemente comum, já carregava um destino tão pesado. Uhum. E, um ponto crucial, introduzir toda aquela teia política complexa que permitiu ao Palpatine manipular a galáxia inteira. Que muita gente torceu o nariz depois, né? Exato. Mas era um projeto ambicioso pra caramba. Mostrar a anatomia daquela galáxia que a gente só conheceu já fragmentada na trilogia original, entendeu? Entendi. E essa ambição toda se refletiu direto na produção, né? Porque, assim, não dá pra falar de ameaça fantasma sem falar do salto tecnológico. De jeito nenhum. Aqui a coisa fica realmente impressionante. A matéria do Portal TW dedica um bom espaço para isso, para o uso pioneiro massivo de CGIs. Sim, sim. Isso não foi só um efeitinho especial a mais, né? Foi uma mudança de paradigma mesmo, certo? Absolutamente. A ameaça fantasma foi um marco tecnológico que redefiniu o que era possível fazer no cinema naquela época. A ILM, a Industrial Light and Magic, com a visão do Lucas, eles realmente forçaram a barra, sabe? Empurraram os limites. Imagino. O artigo detalha como eles não só criaram efeitos, mas desenvolveram ferramentas e técnicas novas. Vamos pensar nos exemplos concretos que a matéria deve destacar, né? A corrida de pods em Tatooine. Nossa, icônica. Aquela velocidade, a variedade de veículos alienígenas, era incrível. Ou a batalha final em Naboo, com aqueles exércitos Gungan digitais contra os droides. Uhum. Os cenários gigantescos, totalmente digitais de Coruscant, ou as cidades subaquáticas dos Gungan. Era uma escala épica. Visualmente era de cair o queixo. E, claro, personagens inteiramente digitais interagindo com atores reais, como o Jar Jar Binks, né? Por mais controverso que seja. É, ele foi um exemplo disso. A matéria provavelmente argumenta que isso não só mudou a produção de efeitos visuais, forçando a indústria toda a correr atrás, mas alterou a própria linguagem do cinema. A experiência do espectador mudou. Acostumou o público com um nível de espetáculo visual que era inédito até então. É verdade. Visualmente era impossível negar o impacto. Eu lembro da sensação no cinema. Era algo uau! Mas o artigo também aponta uma mudança interessante na forma como os Jedi foram retratados. Ah, sim. A gente saiu daquela imagem meio mítica, sabe? Do Obi-Wan, eremita, do Yoda escondido na trilogia original. Para uma ordem Jedi muito mais formalizada. Institucionalizada, quase. Isso. Com um templo gigantesco, um conselho, regras claras. Quase uma instituição mesmo. Como essa mudança, que a matéria aborda, funcionou na história? Essa formalização foi um ponto bem chave, que o artigo explora bem. A ideia era essa mesmo, mostrar a Ordem Jedi no seu apogeu, sabe? Como uma força poderosa estabelecida dentro da República. Não só guerreiros guiados pela força, mas uma organização com estrutura, hierarquia, influência política. O que tem seus prós e contras, né? Exatamente. A matéria provavelmente discute como isso adicionou camadas à mitologia, mostrando que os Jedi não eram infalíveis, que talvez a rigidez deles, uma certa complacência, até contribuiu para a própria queda. Faz sentido. A gente vê um conselho Jedi tomando decisões, debatendo profecias, interagindo com o Senado. Isso muda a percepção dos Jedi. De figuras só heróicas para participantes de um sistema complexo e, bom, eventualmente falho. O artigo do portal TWD deve enfatizar como essa representação preparou o terreno para a gente entender por que a Ordem não conseguiu prever ou impedir a ascensão dos Sídios. Entendi. É uma visão mais pé no chão, talvez. De certa forma, sim. Menos idealizada. E dentro dessa ordem mais estruturada, a gente conheceu figuras que foram centrais para a trama. A matéria com certeza destaca o Qui-Gon Jinn, né? Interpretado brilhantemente pelo Liam Neeson. Qui-Gon é fundamental. E o jovem Obi-Wan Kenobi, com o Ewan McGregor assumindo o papel do Sir Alec Guinness. O artigo deve analisar bastante a dinâmica entre eles, que foi crucial. Sim, com certeza. A relação mestre-padawan entre o Qui-Gon e Obi-Wan é um dos corações do filme, né?
E a análise do portal TDW com certeza explora isso. Como eles eram diferentes, né? Muito. O Qui-Gon é apresentado como esse Jedi experiente, poderoso, mas que destoa um pouco da linha oficial do Conselho, sabe? Meio rebelde. A matéria provavelmente menciona a conexão dele com a força viva. Aquela percepção mais imediata, presente, da força em tudo, em contraste com a visão do Conselho, mais focada em profecias, no futuro. Ele tem aquela calma, quase zen, mas é teimoso em seguir as convicções dele. Adoro o Qui-Gon. Já o Obi-Wan, por outro lado, é o aprendiz mais certinho, né? By the book, respeitador das regras, mas já mostrando aquele potencial, aquela sagacidade que a gente conhece. Uhum. A dinâmica entre eles e a química inegável entre o Neeson e o McGregor, né? Isso não só aprofunda a filosofia Jedi, mostrando essas diferentes abordagens da força, mas também estabelece um modelo para o futuro treinamento do Anakin e planta as sementes dos conflitos filosóficos que vão permear toda a trilogia prequel. É uma relação bem complexa. Tem respeito mútuo, mas também tem discordâncias claras ali. Essa complexidade toda se estende para outra área que o filme explorou bastante, que, bom, gerou polêmica. A política galáctica. Ah, a política. O artigo menciona o Senado, as rotas comerciais, as maquinações do Palpatine nos bastidores. Isso deu uma profundidade diferente para a saga, sem dúvida. Mas também foi um ponto de discórdia para muita gente. Foi. Foi sim. Muita gente acusou o filme de ser arrastado, complicado demais nesse ponto. Exatamente. A introdução dessa camada política foi uma das decisões mais ousadas e, ao mesmo tempo, divisivas do Lucas. E a matéria do portal TW certamente analisa essa dualidade. Por quê? Qual era a intenção? Por um lado, a gente tem toda aquela intriga da Federação do Comércio, o bloqueio de Naboo, os debates no Senado, o voto de desconfiança no chanceler Valorum. Tudo isso tinha um propósito narrativo claro, sabe? Mostrar como a República, que parecia funcional por fora, já estava corroída por dentro. Pela burocracia, pela corrupção. E pela manipulação do Palpatine. Principalmente pela manipulação sutil e brilhante do Palpatine, agindo nas sombras como Darth Sidious. A análise do portal TW deve argumentar que o Lucas queria criar quase um espelho de como democracias reais podem falhar, podem ser subvertidas. Entendi. É uma leitura mais adulta. Sim, e para uma parte do público, isso adicionou uma sofisticação inesperada a um blockbuster. Tornou a história mais adulta, mais relevante talvez. Mas para outra parte, especialmente para quem esperava mais ação e aventura no estilo da trilogia original... Achou chato. Exatamente. Achou lento, confuso, que tirava o foco dos heróis e da ação. Foi um equilíbrio bem difícil de acertar, né? Com certeza. E falando em equilíbrio difícil e reações intensas, não tem como a gente fugir da figura mais polêmica que surgiu nesse filme, Jar Jar Binks. Ah, o Jar Jar. O artigo do portal TW, imagino, não ignora o elefante Gunga na sala, né? A recepção a ele foi sísmica. Sísmica é uma ótima palavra. O Jar Jar virou para-raios de muitas das críticas e frustrações com o filme. A matéria deve contextualizar isso bem. A intenção por trás do personagem era provavelmente trazer alívio cômico, né? Apelar para um público mais jovem. E mostrar a tecnologia. E ser uma vitrine para a tecnologia de personagem digital. Mas para uma parcela bem grande dos fãs mais antigos, o humor físico, as falas do Jar Jar, foi visto como infantil e irritante. Sim, lembro das críticas. E alguns até levantaram questões mais sérias sobre possíveis estereótipos culturais na representação dele. A reação foi muito polarizada e muito vocal. Nossa, foi mesmo. O que a análise do portal TW provavelmente ressalta é como essa controvérsia toda expôs a linha tênue que o Lucas estava tentando equilibrar, sabe? Ele queria inovar, expandir o universo, usar ferramentas novas, mas ao mesmo tempo tinha que lidar com expectativas monumentais de uma base de fãs apaixonada. Que tinha uma ideia muito clara do que era Star Wars. Exato. Uma visão muito definida do que era e do que deveria ser Star Wars. A intensidade da reação ao Jar Jar mostrou o quão pessoal a saga tinha se tornado para milhões de pessoas no mundo todo. Levanta aquela questão importante, né? Sobre a propriedade da obra. A quem pertence Star Wars? Ao criador ou aos fãs?
É complicado. É uma pressão que, nossa, poucos artistas devem enfrentar nesse nível. Mas olha, em meio a tanta discussão, tanta divisão, tem um elemento que geralmente une quase todo mundo: a trilha sonora. Ah, sim. A música. O artigo do portal TW, com certeza absoluta, celebra o trabalho do John Williams. E como não celebrar, né? Menciona especificamente Duel of the Fates. Que impacto essa música teve, assim, para além de ser simplesmente excelente? A música do John Williams é quase um personagem à parte em Star Wars, né? E em A Ameaça Fantasma não foi diferente. A matéria certamente coloca a trilha sonora como um dos pontos altos indiscutíveis do filme. Com certeza. Williams não só voltou para o universo que ele ajudou a definir musicalmente, mas entregou peças novas e muito memoráveis. Duel of the Fates é o exemplo perfeito disso. Arrepia só de pensar. A análise do portal TDW deve destacar como essa faixa, que toca no clímax do duelo de sabres de luz entre o Qui-Gon, o Obi-Wan e o Darth Maul, Que cena. isso, se tornou um ícone instantâneo da cultura pop. É uma composição com coral, com uma força, um senso de urgência, uma dramaticidade, que eleva a cena ao nível quase operístico, sabe? Sim. Ela encapsula perfeitamente aquela batalha épica entre luz e trevas, o destino da galáxia em jogo naquele momento. Mas a trilha toda é muito rica. Introduz temas para o Anakin, para a Federação do Comércio, revisita temas clássicos. A música do Williams foi essencial para dar aquele tom grandioso, mítico, que o Lucas buscava, mesmo com as outras controvérsias. Ajudou a vender a epicidade da história. Totalmente de acordo. A música conseguia passar aquela grandiosidade que talvez outras partes do filme tivessem dificuldade em comunicar para algumas pessoas. Mas, como a gente já mencionou e como o artigo detalha bem, nem a trilha espetacular do Williams ou os efeitos visuais de ponta foram suficientes para evitar as críticas pesadas. As expectativas eram gigantescas. Sim. A pressão em cima do George Lucas devia ser absurda. Era algo sem precedentes para a época. Imagina só, esperar 16 anos pelo retorno de algo tão amado como Star Wars. A matéria do portal TW deve pintar bem esse quadro da pressão. E quando o filme finalmente chegou, em 1999... A recepção foi incrivelmente mista. Muitos fãs da trilogia original se sentiram desconectados, sabe? E as críticas eram muito variadas, às vezes até contraditórias. O artigo provavelmente enumera os pontos principais, né? Quais foram os maiores? O tom do filme, que alguns acharam infantilizado por causa do foco no Anakin criança e do Jar Jar, a trama política, que outros acharam arrastada, desnecessária, e até o uso do CGI. Mesmo sendo revolucionário... Sim. Mesmo sendo revolucionário, alguns criticaram por criar um visual que parecia frio, artificial, meio plastificado, sabe? Em contraste com aquela estética mais suja, mais usada da trilogia original. Entendi. Aquele lived-in universe. Exato. A análise deve concluir que o Lucas estava numa encruzilhada difícil, tentando inovar tecnologicamente, narrativamente, e ao mesmo tempo tentando satisfazer uma base de fãs com memórias afetivas muito fortes e expectativas altíssimas. Era uma tarefa quase impossível, né? A divisão na recepção foi, de certa forma, inevitável. Faz todo sentido. Então, olhando para trás agora, 31 anos depois que o Lucas começou a escrever esse roteiro, qual a gente pode dizer que é o verdadeiro legado de Ameaça Fantasma? O artigo do portal TW argumenta que, apesar de toda a controvérsia, ele foi uma peça fundamental na saga. E olhando com essa distância do tempo, fica mais fácil enxergar essa importância, né? Como a matéria provavelmente defende, primeiro, na narrativa. O filme estabeleceu toda a base para a trilogia prequela. Sim. Introduziu o Anakin criança, plantou as sementes da jornada trágica dele para virar o Darth Vader, apresentou Palpatine, as maquinações dele, mostrou a Ordem Jedi no auge, mas já com sinais de fragilidade. Explorou temas importantes. Exato. Explorou temas recorrentes de Star Wars, como destino, corrupção política, equilíbrio da força. Além disso, como a matéria deve mencionar, foi a porta de entrada para uma geração inteira de novos fãs. E Muita gente que cresceu com esses filmes e tem uma relação totalmente diferente com eles. E claro, o legado tecnológico é inegável. Influenciou a indústria do cinema por anos. A análise do portal TDW deve concluir que A Ameaça Fantasma,
ajudou a consolidar Star Wars não como uma relíquia do passado, mas como uma franquia viva, sabe? Em constante expansão e debate. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a Ameaça Fantasma, com todos os seus acertos e pontos de debate intenso, é muito mais do que só o filme do Jar Jar ou o filme da Corrida de Pods. Com certeza. É um capítulo complexo, influente e absolutamente essencial na grande tapeçaria que é Star Wars. A matéria original lá do portal TDW nos deixa com algumas provocações interessantes pra gente pensar, né? Quais? Tipo, a Ameaça Fantasma foi uma revitalização bem-sucedida ou foi um desvio daquilo que Star Wars representava originalmente? E talvez de forma mais pessoal para quem tá ouvindo, como esse filme moldou ou desafiou a percepção individual daquela galáxia tão distante? São excelentes perguntas para levar adiante, viu? O fato de a gente ainda estar aqui discutindo apaixonadamente sobre A Ameaça Fantasma mais de 2 décadas depois do lançamento, isso por si só já prova o impacto cultural duradouro que ele teve. É verdade. É fascinante pensar em como as percepções sobre o filme mudaram com o tempo, né? Especialmente com as novas gerações de fãs e as produções mais recentes que até revisitam essa era de Star Wars. Qual a memória mais viva que esse filme desperta em cada um? O que ele significou na jornada pessoal com Star Wars? A conversa continua, né? Exato! E a gente quer muito que essa conversa continue com a gente. Convidamos todo mundo a visitar o portal TW para ler a matéria completa, 31 anos de A Ameaça Fantasma, o início da nova era de Star Wars e, claro, conferir muito mais conteúdo sobre o universo Star Wars. Vale muito a pena. E claro, nos encontrem nas redes sociais, estamos no Telegram, Facebook, Instagram, X, o antigo Twitter, né? Threads, Blue Sky e YouTube. É só procurar por Portal TW. Isso aí. Foi ótimo explorar essas camadas desse início tão controverso, mas tão fundamental dessa nova era de Star Wars. Foi muito bom mesmo. Até a próxima exploração, pessoal. Até a próxima!